Nos últimos dias foi publicada uma notícia nas mídias sociais e também nos programas de televisão relativo a direito imobiliário, relativo a bens imóveis. Uma notícia que despertou a curiosidade de muita gente que não conseguia entender muito bem o que estava sendo dito ali. A notícia basicamente dizia que o proprietário poderia ter o seu bem imóvel penhorado numa ação de cobrança de condomínio, mesmo que ele não tivesse sido parte do processo. E aí as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade para entender qual é a situação que está por trás dessa notícia. Basicamente é o seguinte: não necessariamente o proprietário é o indivíduo que paga o condomínio daquele apartamento ou daquela casa que está localizado dentro de um condomínio, que paga as verbas condominiais. Na maior parte das vezes, quem paga, quem é responsável pelo pagamento, é, por exemplo, um locatário. E o proprietário, ele é o locador, ele não tem a posse direta do imóvel, ele aluga para um indivíduo ou para diversos indivíduos e eles é que se responsabilizam pelo pagamento do condomínio mês a mês ou da forma como aquele condomínio fizer essa tributação, essa cobrança das verbas condominiais. Portanto, o que acontece é que quem deixa de pagar o condomínio é o morador, que às vezes é o locatário daquele imóvel e não o proprietário. Então, o condomínio, a pessoa jurídica do condomínio, move uma ação de cobrança, uma ação de execução contra aquele locatário, contra o morador, o indivíduo que deveria estar pagando as taxas condominiais. E o proprietário não. O proprietário, às vezes, nem toma conhecimento desse débito, né? Nem fica sabendo que o locatário não está pagando o condomínio. E aí o processo corre, se o locatário não faz o pagamento dentro dos prazos legais, dentro do processo, o que acontece é que o entendimento jurisprudencial, o entendimento dos tribunais é que os valores devidos a título de verba condominial, eles não são ligados, eles não são de responsabilidade primária das pessoas, mas sim do bem. Por força de lei, as verbas condominiais são vinculadas ao imóvel, independentemente de quem estaria ali obrigado a fazer esses pagamentos por meio de contrato, por exemplo, um contrato de locação. Portanto, quando a pessoa jurídica do condomínio busca receber as verbas condominiais, ela pode penhorar o próprio imóvel que é objeto que gera aquelas verbas condominiais. Portanto, o proprietário, que era ali o locador, e não era à primeira vista obrigado a fazer os pagamentos das verbas condominiais, mas sim o locatário que morava, ele corre o risco de perder o próprio bem, o próprio imóvel, o próprio apartamento ou casa, para pagar as próprias verbas condominiais que são geradas em virtude daquele imóvel dentro daquele condomínio. Então, é isso que essa notícia diz, né? Esse foi um posicionamento do tribunal que veio a ser publicizado nos últimos dias e gerou muita dúvida para várias pessoas que tiveram acesso. O que isso significa? Que é necessário que todo indivíduo que tenha um imóvel dentro de um condomínio, que seja proprietário e que alugue esse imóvel, seja ele apartamento, seja casa, para um terceiro, para um locatário que lá mora e é responsável por pagar o condomínio por meio do contrato de locação, é necessário que esse proprietário ou esteja sempre ali ciente dos pagamentos ou não do condomínio, né, esteja sempre acompanhando, ou mais que isso, quando da celebração do contrato, já crie uma situação jurídica que lhe promova uma maior segurança.
que ele, por meio da administradora do condomínio, ou do corretor, ou de um advogado especialista, redija o contrato e molde aquela situação locatícia, aquela relação locatícia, de uma maneira que ele não venha correr esse risco de locatário deixar de pagar o condomínio, ele não ficar sabendo e no futuro ele vir a perder o imóvel ou ter pelo menos aí uma penhora e uma bela de uma dor de cabeça por ter que entrar no processo, contratar advogado, gastar com custas processuais, eventualmente pagar o condomínio que quem deveria estar pagando era o seu locatário, para não perder o seu imóvel.